Se não chegar a um consenso, não tenham dúvidas da dificuldade, eu sei que é difícil, né? É bastante difícil, mas vai passar esse 1 ano e meio que falta do governo Lula e sequer vai ter um projeto apresentado. Então é necessário que se pense muito e se avalie da ideia de consensos mínimos. Porque não adianta, se amanhã, lá no Congresso Nacional, mesmo que haja um projeto de lei apresentado, vai lá a Associação X e fala num sentido, vai a Associação Y e fala em outro, e vai uma terceira associação e fala de outra forma, deputado, quando é assim, ele não vota. Deputado, quando é assim, ele não vota. Está aqui, estou vendo ali o Toninho do Diabo, que acompanha o parlamento, conhece o parlamento melhor, muito melhor do que eu, acompanha desde a época da Constituinte. Quando, no mesmo tema, vem trabalhadores falando em sentido divergente, o deputado ele não vai votar. Aquilo ali vai ficar na gaveta. Então, isso é algo extremamente importante para a reflexão das senhoras e senhores. Se não houver um consenso mínimo entre as senhoras e os senhores, do que vão brigar junto, do que vão lutar junto, e aí eu acho que as prerrogativas é a essencialidade, né? Prerrogativas com deveres, que é exatamente o que está dito lá no artigo 52 da lei, quando prevê a lei da administração tributária, que vai estabelecer direitos, garantias, prerrogativas e deveres para as carreiras da área tributária. É isso que as senhoras e os senhores têm que tentar obter. Porque também não adianta ir dialogar na Receita Federal internamente, com a secretária da Receita, com várias posições diferentes. Né? Não adianta ir conversar com o ministro da Fazenda com posições diferentes. Não adianta deixar de conversar com o Ministério do Trabalho, porque há uma carreira que também exerce, né, funções, que é arrecadatórias, que é a carreira do auditor do trabalho, porque depois isso vai ter reflexo. Então, ou se tem um consenso mínimo de quem é da área de arrecadação, dos trabalhadores dessa área, ou a iniciativa não vai partir, não vai surgir. Por quê? Porque se também uma área do governo toma partido, ele agrada a uns e desagrada a outros. Então, olha, ou vocês se entendem, ou por que eu vou meter a mão nessa cumbuca aí? Não é? Então, primeiro vocês se entendam, e aí depois vamos discutir um mínimo de consenso, porque eu também não quero estar arrumando briga aqui a colar. Então, essa eu acho que é a questão fundamental que as senhoras e os senhores atravessam. Na prática, nós só temos mais 1 ano de processo legislativo. Daqui a um pouco mais de 1 ano, já estarão os parlamentares, a partir de julho de 2010, em processo eleitoral. Nós sabemos que aí o número de votações na Câmara se reduz para 1 semana em agosto, 1 semana em setembro, se concentram as matérias, as dificuldades de conseguir pauta e consenso e diálogo com os parlamentares são muito maiores. Quando eu fiz o meu pronunciamento lá em Foz do Iguaçu, na Unafisco, nessa linha, nesse sentido, ainda faltava 1 ano e meio, até junho de 2010, agora já falta só 1 ano e 1 mês. Eu acho que o tempo corre contra. A partir de 2011, é uma incógnita, seja quem for, partido que for que ganhar a eleição, qual a linha política que ganhar a eleição, seja quem for, é uma incógnita. Porque as senhoras e os senhores são testemunhas. Dificilmente nós teremos na presidência da República uma pessoa tão sensível aos direitos dos trabalhadores como foi o presidente Lula. Dado o próprio histórico dele, a própria vida dele. Isso eu digo com tranquilidade, porque independente do partido que ganha, eu acho que é muito difícil que se tenha alguém que vai valorizar tanto o trabalhador, como ele valorizou no que diz respeito ao salário mínimo, quanto o servidor público, como diz respeito ao período em que ele esteve à frente. É óbvio que as senhoras e senhores podem até achar, podia estar melhor, podia estar bem melhor, podia. Agora, as senhoras e senhores têm saudade dos 8 anos anteriores? Acho difícil que tenha. Né? Lá na AGU ninguém tem saudades, quem estava lá naquela época. Né? Então essa é a realidade.
Essa é a realidade. Se as senhoras e os senhores não aproveitarem esse 1 ano e meio que falta de governo Lula para conseguir mais avanços, dada a sensibilidade que o presidente Lula tem, em 2011, a partir de janeiro de 2011, ninguém sabe o que vai ser. Mas dificilmente vai ser melhor do que agora. Seja quem for, dificilmente vai ser melhor. Essa é a minha avaliação do ponto de vista de um histórico de vida de um líder político com a força que tem o presidente Lula e com o olhar que ele tem para a área social e para a área dos trabalhadores. Eram essas as principais questões que eu gostaria aqui de estar trazendo às senhoras e aos senhores. Houve enormes avanços com a emenda constitucional 42, houve avanço com a possibilidade do compartilhamento de dados fiscais, abre-se uma nova perspectiva na área de arrecadação, que é esse compartilhamento de dados e uma atuação conjunta dos fiscos federais, estaduais e municipais, uma possibilidade de se ter a lei orgânica que estabeleça as garantias e as prerrogativas das senhoras e dos senhores. Eu acho que é também um ponto importante a caracterização das senhoras e dos senhores como membros da instituição e não como servidores da instituição, numa lei de garantias e de prerrogativas, numa lei orgânica da administração tributária, são elementos fundamentais. Agora, o caminho para isso é tentar o mínimo de consenso possível entre as várias carreiras que atuam na atividade de arrecadação. Sem esse mínimo consenso, dificilmente a lei orgânica ela vai ter sucesso. Pode até o governo mandar para o Congresso Nacional, pode até o presidente da República encaminhar algo ao Congresso Nacional. Mas no trâmite do Congresso Nacional, se houver disputa, se houver divergências, o Congresso, sem dúvida nenhuma, vai paralisar isso e não vai chegar a uma solução. O que eu quero dizer, em conclusão, é que essa valorização da carreira das senhoras e dos senhores da arrecadação tributária, com o texto que está hoje na Constituição, o inciso 22 do artigo 37, a alteração da possibilidade de ter vinculação de receitas diretamente para a área de arrecadação. Tudo isso que está precisando de regulamentação, essa valorização que foi colocada no texto constitucional para passar para a realidade, está na mão das senhoras e dos senhores. Está na mão das senhoras e senhores chegar a um consenso mínimo do que é que as senhoras e senhores vão propor ao Estado brasileiro, ao Congresso Nacional, ao governo, para implementar isso da melhor maneira possível. Agradeço a atenção e o convite mais uma vez. Muito obrigado.